Bom dia, nós estamos aqui com mais uma gravação de um projeto que faço parte do coletivo de cogestão das essências florais Filhas de Gaia. Meu nome é Margarete, sou terapeuta floral e encontrei as essências florais Filhas de Gaia em 1997, num primeiro curso de Maria Grilo aqui em Belo Horizonte. E ao entrar em contato com essas essências, eu lembro bem que com o IP amarelo, minha vida mudou de rumo. E desde então trabalho priorizando essas essências. A entrevistada de hoje é Maria Grilo, que eu gostaria que se apresentasse. Bom dia para todo mundo. Esse projeto de hoje, tá? Acho que todo mundo me conhece, pelo menos o povo do canal. Quem não me conhece, eu fui a pessoa que comecei a pesquisa e a cocriação das Filhas de Gaia, tá? E esse grupo de cogestão, ele funciona exatamente nessa área nossa de divulgação e educação. E tem uma razão para isso ter sido criado. A necessidade de ter um grupo de professores e de pessoas que nos apoiam, que estejam bastante alinhadas com a intencionalidade inicial e fundamental, tá, desse projeto de cocriação entre o humano e o dévico, tá, dessa linhagem de essências das Filhas de Gaia. E o nosso objetivo com esse canal e com essa entrevista é estar exatamente fornecendo para todos vocês, eu espero que isso seja um material que possa durar bastante tempo, tá? Informações bem ancoradas sobre esse projeto, esse sistema e essa visão de mundo e visão de caminho interno que o nosso sistema tenta ancorar. Isso por quê? Porque da mesma maneira que eu e você, Margarete, todos vocês somos pessoas diferentes, nós somos, sobretudo nós brasileiros, somos altamente criativos, então quem conta um conto aumenta um ponto, e daí a 20 pessoas, o conto que começou com uma rosinha branca já está terminando com um bico de papagaio fulgurante. E essa criatividade, por um lado, ela é fantástica, ela é necessária, mas por outro lado, quando você tem um texto básico, uma visão concreta do fato, cada um pode ter a sua interpretação e amanhã ela vai mudar. Mas quando a tua interpretação mudar, porque você mudou, é importante não sair daquela interpretação, mas voltar ao texto básico, ao texto de onde surgiu aquela interpretação, tá? Ao fato concreto. Então, o nosso lugar aqui é de estar tentando mostrar fatos concretos e também possibilidades interpretativas dentro do grupo para que a gente possa estar avaliando esses passos e esses movimentos. Tá? É um pouco isso. Tá? Então, Maria, como disse você, quem conta um conto aumenta um ponto. Como nós somos mineiras, nós gostamos de causos, não é? E eu vou começar com um relato, com um caos. Lá da Dona Terezinha, da Morada de Pedra Bela, em São Paulo. Um relato que está no livro da Maria de 2001. Vou ler. Quando a Sagrada Família estava fugindo para o Egito com o menino Jesus, os soldados estavam se aproximando cada vez mais. Neste momento de grande aflição, Maria pediu aos céus uma ajuda.
Então, uma grande paineira que estava no caminho se abriu. Eles entraram dentro dela e a paineira os escondeu. Os soldados passaram e não os encontraram. A paineira protegeu o menino Jesus e então ele pôde crescer e nos salvar. Por isso, a paineira foi abençoada e desde então é uma árvore sagrada. Aí eu gostaria de saber, para que todos mais possam saber também, onde este relato, onde essa história que a dona Terezinha contou te toca. Essa história foi extremamente importante. A paineira foi uma das primeiras essências que eu fiz para mim. Tá? E, assim, a primeira vez foi num copinho d'água, tá? Dentro da cidade, porque eu sonhava com ela o tempo todo. E ela me trazia muito conforto. E ela me trazia conforto em muitas circunstâncias. E aí eu comecei a buscar fazer o floral definitivo da paineira. O floral que era para oferecer, tá? Fiz o primeiro, conversando com o ser. Aí a paineira, entre aspas, servia para toda a insegurança que eu estava vivendo naquele momento, para todo o medo de enfrentar a vida. Mas eu sentia que não era isso. Eu devolvi a essência para a paineira e falei, vou fazer de novo. E assim foram, na verdade, 2 ou 3 anos, fazendo várias vezes. Uma vez ela servia para um pânico imenso que eu estava vivenciando, porque eu estava sentindo que estava se aproximando uma situação de rejeição. Outras vezes ela servia para abandono. Outras vezes ela... E de repente, nós chegamos numa paineira imensa, maravilhosa. Eu estava com um grupo de pessoas, com a minha filha, com a amiga, com as crianças dela. Mas a paineira era gigantesca. E ela ficava ali bem na divisa de Minas com São Paulo. Tá bem café com leite. Eu sou mineira, vivia em São Paulo. Ela era muito grande. O tronco dela, éramos várias para abraçar. Quando nós chegamos nessa paineira, tá, que eu olhei lá para cima e falei, mas isso é uma árvore, é uma grande paineira, uma avó maravilhosa. Era. Aí qual foi a questão? Não tem a menor possibilidade de colher flor aí em cima. Aí meditamos assim, como é que nós vamos colher as flores? De repente vem um vento, começa a ventar, é só pegar o bol, e eu ia indo assim, elas iam caindo. Colheu. O universo, a vida, os elementos se uniram para que aquele floral saísse. No grupo de pessoas que me acompanhava, viam algumas tensões. Crianças, jovens, a gente querendo silêncio. De repente, quando nós começamos a colheita, aconteceu como que uma magia. Todos em estado de devoção, um fazendo carinho no outro, uma das crianças na outra. Um espaço de paz inacreditável. E assim foi, e o floral foi feito. E eu tentava captar para que servia a paineira. E ela ficava muda, mas eu só me sentia imensamente bem, como se eu estivesse diante de uma mãe que conseguiu deixar todos em paz. E eu falei, bom, agora vai ser essa a essência definitiva que nós vamos colocar no kit. Levei para casa, mas eu estava triste. Eu estava triste porque a minha mente e o meu coração não acreditavam em panaceia. E a paineira, entre aspas,
servia para coisa demais. Isso estava muito estranho para mim. Mas eu tinha tido um primeiro toque, a grande mãe. E eu pensava, mas isso é uma grande estrutura arquetípica. E os arquétipos têm muitas portas, muitas entradas. E será que é por aí? E, de alguma maneira, eu não estava convencida. Eu cheguei em casa, na casa da minha amiga, onde eu estava, no interior, com todo o material embrulhado, aquela coisa assim, sagrada. De repente, a senhorinha, aí, e com muitas paineiras colhidas numa vasilha, que era onde nós tínhamos feito o floral, e que eu tinha trazido algumas das flores. E aí a gente colocou água e colocou em cima da mesa. Ela virou e falou, o que é isso? Era uma senhorinha que trabalhava na igreja e que, quando a família ia lá dar um jeitinho na casa. E aí perguntou o que é isso, e eu estava tão ensimesmada no meu estado de bem-aventurança, que eu não queria nem conversar, eu me sentia até incomodada por ela me perguntar algo. Aí eu disse, é um remédio que nós vamos fazer, tá? E essas são as flores que nós usamos. Ela olha para mim e diz assim, esse remédio deve ser muito bom, porque essa árvore é sagrada. Caiu uma ficha na minha cabeça, assim. Eu olhei e perguntei, por quê? E aí ela contou o caos. Enquanto ela contava o caos, ficou claro para mim. Para que serve uma mãe? É mais do que bombril. Tem 1001 utilidades. Eu estava aqui pensando exatamente nisso. Para que serve essa estrutura arquetípica ou essa conexão com a grande mãe divina, que foi a graça que nós experimentamos ali naquele lugar? Uau! Ela não é uma panaceia. Ela faz a conexão com a grande mãe divina dentro de nós, que pode curar, inclusive, a nossa relação, o nosso vínculo com a nossa mãe e todas as consequências das distorções e dores que vêm da ferida desse vínculo. E naquele momento, eu aprendi a nunca mais perguntar a um ser como esse, para que você serve? Mas sim, quem é você? Porque ao compreender e ao me conectar com esse ser, com essa grande consciência, com esse foco de amor, tá? Ao saber qual é a virtude, qual é o valor, qual é a consciência que ele incorpora, o para que serve se amplifica. E a pergunta não é o que eu preciso para combater isso, mas qual é a virtude, a consciência com a qual eu preciso me conectar, me abrir com ela, tá certo? E cultivar dentro de mim, para que esse e outros sintomas desapareçam. Eu aprendi tudo isso com a paineira. E aí o kit que já estava pronto para ser lançado, faltava a paineira que eu queria, que era uma essência central do kit, ele teve que demorar mais um pouquinho, porque eu tive que reescrever as outras essências. Me reconectar com cada um dos seres, tá? E perguntar quem é você. Então, na verdade, a essência da paineira, a grande mãe, me ensinou a reconhecer cada um desses seres florescentes, dessas grandes consciências da natureza, como um ser, não mais como uma coisa do mundo vegetal ou uma qualidade do mundo vegetal ou uma energia, e ajudou a compreender que as essências não são simplesmente uma energia ou uma informação. Elas são uma consciência viva, um ser vivo que compartilha conosco
o caminho de vir a ser, o caminho do aflorar de uma virtude, de uma grande qualidade, que faz parte da consciência da natureza, em alinhamento com a fonte. E isso mudou tudo, e eu acho que com essa explicação, a gente compreende também o espírito e o propósito das filhas de Gaia. E você, dessa forma, já vou passar para outra pergunta, mas antes disso, dessa forma que você colocou, realmente assim, você já está reafirmando, né, como precisa ser a atuação do terapeuta floral. No sentido de, não para que serve a essência, mas quem é aquele ser? Quem é E você? que consciência ali está. De novo, nós voltamos, tá? Nós somos de uma diversidade imensa. O trabalho com as filhas de Gaia se norteia a partir deste lugar, deste ponto, deste movimento da consciência. Existem outros trabalhos que vão ser adequados a pessoas com buscas distintas da nossa, que trabalham de outra maneira. Com certeza. Na filha de Gaia, quem se alinha com essa busca da totalidade, quem se alinha como terapeuta, como cliente ou paciente, dependendo da linhagem do terapeuta, ou quem se alinha como um professor, que nós poderíamos reconhecer como um professor das filhas de Gaia, não vai dizer essa essência serve para isso e combate aquilo, porque não é isso. Exato. Não é para isso, e não é por isto, e não é através disso que nós caminhamos. Certo? Certo. A gente não trabalha com esse padrão de redução tridimensional. Nós estamos trabalhando, na verdade, com o projeto de ampliação da consciência de cada um de nós, além do tridimensional, além do palpável. Então, aí, nessa sua caminhada, até de, como você acabou de colocar, rever, né, como acessar essas virtudes, como que você, né, se moveu, ou o que foi acontecendo até você tomar consciência, acredito, posso dizer assim, da Deva, das essências florais filhas de Gaia. Quer nos falar um pouquinho? Vou falar, mas eu acho que eu vou pegar uma coisinha, então, que vai ser importante. Tá. Eu, por alguns anos da minha vida, eu na infância era extremamente conectada com a natureza. Na realidade, os meus grandes amigos e os seres com os quais eu conversava, eles não eram do plano tridimensional, até porque eu não tinha muito essa possibilidade. E durante muitos anos, eles seguiram vivos em minha vida. Depois teve um período que eu tentei ficar mais no mental, mas mesmo quando eu tentava ficar mais no mental, eu tinha uma ambivalência. Porque eu recebia certas mensagens internas e certos avisos internos, e a minha conexão com a figura de Nossa Senhora, de Maria, era muito forte, e de São Francisco também, independente de eu ter deixado, naquele momento, qualquer prática espiritual. Então, havia ali uma ambivalência. Quando eu retomei, tá, após uma crise muito grande, eu retomei o meu caminho de busca interna, tá? E eu comecei a me lembrar da minha infância e do ser que eu era, tá? As plantas vieram em meu socorro, os devas, os elementais com os quais eu me comunicava na infância, vieram em meu socorro e me traziam em sonhos e nas primeiras meditações as imagens e a consciência e o amor
de flores da minha infância. Uhum. E todo esse movimento com paineiras, quaresmeiras e montes de outros desses seres, ele começou num projeto de autocura Uhum. baseado na minha infância e nos desdobramentos dessas dificuldades. Foi quando eu encontrei o Manacá da Serra, a Açucena, Cometa, que não eram plantas comuns da minha primeira infância, tá certo? Mas elas vieram para ajudar. Então, todo o movimento meu de conexão e de intencionalidade na pesquisa original, ele foi um movimento de autocura baseado numa estrutura quirótica. Eu tenho Quirón ascendente. Uhum. E essa é a imagem do curador ferido em ação. Uhum. E o que é esse curador ferido em ação? Na busca da própria cura, ele vai localizando possibilidades de cura e compartilhando com o outro, compartilhando as informações e compartilhando as artes, eu diria assim, certo? Dessa cura no nível da alma, Sim. tá? Porque aí, a cura no nível da alma, eu gosto mais de chamá-la de uma arte do que de uma técnica. É uma arte que inclui uma técnica, mas é uma arte, porque é algo que expressa a alma, Sim. tá certo? E aí, então, como é que foi essa travessia? Aí eu já comecei contando da minha infância, tá Uhum. certo? Certo. E nessa primeira infância, muito devota, o meu primeiro desejo e a minha primeira orientação era que eu ia ser uma freira missionária, cuidando de crianças pelo mundo afora, tá? E levando amor, levando conforto, levando conexão com o espiritual e, ao mesmo tempo, medicamentos. Então, eu queria ser médica e freira. Eram os dois sonhos que vinham. E, como tal, quando uma criança desde 4, 5 anos começa a dizer isso, tá? A família colocou todo um peso na minha educação religiosa. Eu tinha um confessor próprio, fiz primeira comunhão muito cedo, etc, etc, etc. Isso foi indo, foi indo. Eu trabalhei muito com movimentos sociais ligados à igreja no começo da Sim. vida. Depois eu fui chegando a uma certa idade, foi aparecendo a questão da esquerda, foi um caminho natural. Depois foi um outro caminho natural também a crise de religiosidade e Sim. me desligar de tudo isso. Depois eu tive um período de exílio, tá certo? Em que eu estava bem desconectada do caminho espiritual. Depois voltei ao Brasil, engravidei da minha filha e eu acho que eu me lembro bem quando ela nasceu, que foi um parto normal, Le Boyer, etc., que eu trouxe ela diante de mim, naquele momento que a gente sabe que o parto natural tem algo de muito sagrado. O olhar dela era um olhar de alma. Ainda não tinha personalidade, era uma alma surgindo. E aquilo mobilizou a minha alma. Ela veio com muita força. E aí começou a acontecer toda uma retomada da minha conexão com a alma, que foi sendo restaurada. E aí eu me lembro, eu tinha uma empresa, eu trabalhava com comunicação em termos de cinema, vídeo, etc., comunicação política, e o tema era muito ligado ao discurso do feminino. E eu já vinha de uma vivência feminista de muitos anos, Uhum. tá certo? E tinha uma empresa, estava fazendo alguns filmes nessa época, coisas de
discurso político mais voltado para o público feminino. Eu me lembro que teve um dia que eu abaixei e fiquei dura. Eu não consegui me mover. E a diretora de produção da gente pegou, acho que como maquinista, etc., me puseram numa Kombi e me levaram para o acupuntor dela. E ele olhou, eu estava completamente dura, eu não conseguia, mal conseguia falar. Endureceu tudo, certo? Aí Travou. travou todo e qualquer movimento. Eu sei que ele saiu da sala, foi lá dentro, trouxe um vidrinho com uma espécie de uma água, rasgaram a minha blusa pelas costas, tá? Baixaram um pouco a calça e ele jogou aquilo e foi passando a mão nas minhas costas. E de repente eu fui destravando inteira. A boca ainda ficou, certo? E ele foi passando aquela aguinha com a mão e foi destravando tudo. E aí ele foi usar a acupuntura, porque eu já conseguia deitar de bruço numa maca, porque eu estava de 4, literalmente. Tá? Ele me destravou. Mais tarde eu soube o que ele usou para me destravar. Rescue Remedy. Bom, aí ele fez a acupuntura, depois voltou com um vidrinho para mim e falou, isso aqui é para a senhora tomar, assim, 1/3, era um vidrinho comprido assim, 1/3 mais ou menos de meia tampinha, pelo menos 2 vezes por dia, se puder tomar mais vezes. Eu perguntei o que é isso. Ele falou, não vou explicar não, porque a sua produtora já fala muito da senhora aqui, e eu sei que a senhora não acredita nessas coisas, mas a senhora é muito prática. A senhora viu como funcionou quando eu pus nas suas costas? Vai funcionar quando a senhora tomar. Então, o que funciona existe, não é isso? Eu olhei para a cara dele e falei, Então, vai Foi tomando. Na sua linguagem da época. Vai tomando que a melhora vai ser grande, porque a sua alma está muito doente. Isso é um remédio para a alma. Eu olhei e falei, tá bom. E tomei. E aí, eu tomei durante 4 anos floral, porque eu ia semanalmente nele, sem saber que era floral. 3 anos ou 4. Eu me lembro que aí, nesse período, a Ruth chegou com um kit da Inglaterra e deu floral Ruth Toledo. E deu floral para algumas de nós. Aí, dentro da visão dela, eu comecei a tomar, eu amei. E aí houve a sincronicidade. Uns dias depois, uns dias não, foram uns meses depois, tá? Com o tempo a gente já perde um pouco com a idade, essas noções, fica tudo comprimido. Fica. Eu lembro que eu já estava saindo e o meu acupuntor disse, não, aguarda um momentinho, ele era um chinês, tá? E aí o Xavier, ele disse, espera um minutinho que eu vou fazer o teu remedinho para a alma, que ele só chamava de remedinho para a alma. Só que ele entrou numa sala e deixou aberta a porta. Quando eu olho, ele estava pegando gotinha de um kit igual ao da Ruth. Aí eu entrei. Mas eu estou tomando isso. Aí ele falou, agora você já voltou, mas eu costumo, com os clientes que eu tenho aqui, dizer que é um remédio para a alma, eu nunca explico muito para as pessoas o que é isso. Mas é isso, é floral de Bach. Falei, você tem algum livro? Aí ele me emprestou o livro. E aí eu comecei a ler os florais de Bach. E quando eu comecei a ler, tá certo? Sobre os florais, e era um livro... Não era ainda o de Dr. Bach. Eu não me lembro qual era o livro, mas era um livro pequeno e ensinava como fazia. Certo? Aí depois ele me deu o Cura-te a ti mesmo do Bach em seguida, porque não estava aqui, estava no interior onde ele morava. Na semana seguinte ele me trouxe, mas eu já tinha devorado outro. E aí eu comecei a fazer para mim os florais das flores com as quais eu vinha sonhando todo esse processo. Mas eu tinha uma autoimagem ainda muito difícil, muito rebaixada. E eu não ousava contar para ninguém que eu estava fazendo, porque eu não me achava digna de fazer floral. Boa o suficiente. E assim eu fui fazendo florais.
para mim. E um dia, tá entendendo? Uma flor maravilhosa me chamou e eu não conhecia. Era linda, era um pé de íris nativo, próximo do sítio, daquela mesma amiga com quem eu fiz a paineira. Sim. Mas quando eu vi aquela flor, eu fiquei enlouquecida. Depois eu sonhei com ela e ela dizia que tinha um presente maravilhoso para mim. E eu perguntava o que é o presente, ela ria e falava, é você mesmo, mas chega perto que eu vou te explicar esse presente melhor. E foi como... Bom, no dia seguinte eu acordei de madrugada e falei, eu vou fazer o floral da íris para mim. Eu tenho que chegar perto, então vamos lá. Aí eu fui e foi fazendo o floral da íris, tá? Que ela me disse, tá? Que eu tinha que criar um sistema e me mostrou a guirlanda de flores que rodavam com uma paineira no centro, tá? E eu não conseguia divisar muito bem as flores, era só a paineira, as outras eu não conseguia ainda focar, certo? Uhum. Aí ela mostrou as outras duas para mim, que eu já tinha feito, que era a cometa e a quaresmeira roxa, um por um. E ela me disse, e eu vou te ajudar agora, porque isto é o dom que você trouxe, eu vou te ajudar a trazer o Deva, tá? Que vai materializar esse dom e esse propósito. Você quer? Eu falei, quero. E assim, tá? Fazendo a íris, chegou o Deva das filhas de Gaia, tá? Se conectando com todas as essências que tinham sido feitas. Isso já foi bem depois da paineira, tá certo? Sim. Se conectando e dando, tá? O propósito final. E aí aquela ideia que eu já tinha de lançar um kit, tá certo? Criou forma em termos de pesquisar quem poderia chegar naquele símbolo que no começo era colorido, com as cores que eu estava vendo, Sim. e formatar. E tinha algumas essências que eu tinha feito que o Deva não acolheu. Aí eu descobri que, como no caso do Dr. Ba, ele escolhia quem ele ia acolher. Tá? É. E esse foi o processo. Mas aconteceu uma coisa importante antes disso. Tá? Porque eu já estava com muitas essências pesquisadas e a gente foi. Eu me lembro que fomos eu, Ruth Toledo, Vera, não me lembro quem mais, nós fomos para o Canadá, para a Uhum. Ilha de Vitória, para um encontro de florais promovido pela Sabina Petit. A Ruth descobriu, ela era sempre quem tinha acesso a mais informações, colocou no nosso grupinho de estudo de florais e a gente resolveu ir. E quando nós chegamos na cidade, ainda antes de conectar com o grupo do congresso, estavam esperando alguma coisa, fomos tomar um café num lugar e tinha uma moça sozinha, com uma cara muito interessante, vestida com uns tons meio de terra e alguma coisa verde, mas uma figura muito diferente. A gente comentou, essa aí deve ser pesquisadora de floral, ou deve estar vindo para o congresso de floral. Uhum. Ela é Tem diferente. cara. É. Aí, eu não me lembro quem foi lá e perguntou, e aí ela veio para a nossa mesa, nós fomos para a mesa dela, conversamos, depois de tarde eu tive a chance de conversar, meu inglês era canhestro, mas ela falava um pouquinho de espanhol, então deu para falar um inglesinhol. É verdade. E aí eu contei para ela me perguntou, você tem uma conexão com os devas muito forte. Você já fez essências florais? Eu falei, eu já fiz um monte, eu tenho esse trabalho lá. Mas por que que você não está aqui mostrando suas essências? Não, eu não estou pronta para isso. Eu acho que eu não sou boa o suficiente. Vocês são seres. Enlouqueceu? Eu vou te fazer um floral para te ajudar. Tá? E aí ela fez um floral para mim com essências do deserto. E quando eu saí de Vitória,
foi interessante, porque eu já saí sabendo que eu ia lançar o kit. Então, são várias histórias que se cruzam, Sim, vários espaços de gratidão que se cruzam nessa caminhada, tá certo? Onde tem o Xavier, teve a Ruth, que foi muito forte, teve a Cíntia, que foi muito forte, tiveram esses meus amigos que me acolheram também, certo? Que foi algo muito forte, a família da Carol inteira. E quando eu vi, as coisas foram se formando, tá certo? sim. E aí eu É te isso. pergunto, como hoje você se sente sendo pesquisadora das essências florais Filhos de Gaia? Olha, primeiro eu não me vejo exatamente como uma pesquisadora, embora aí haja uma pesquisa grande, tem o Sim, aspecto de co-criadora. Bom, como é que eu vou te dizer? Eu sou esse serzinho singular, essa expressão aqui no mundo tridimensional, de uma fonte onde nós todos somos um. uhum, Isso é o que eu sou. Esse ser que eu sou, ele fez algumas coisas, tá? Então, nesses tá, meus fazeres, tá? A minha alma se expressou, tá? Em conexão com a natureza, co-criando e me ajudando a pesquisar essas essências. E nesse sentido eu me sinto abençoada, tá? Muito. Mas eu acho importante colocar, nós não somos os nossos fazeres. E o Cipó de São sim, João e Jasmim da Índia, eles juntos vêm nos mostrar isso. Nós somos os seres que estão a fazer ou a co-criar vida, consciência, amor, beleza e um monte de porcarias eventualmente nesse faz parte planeta. das personalidades. Tá certo? Certo. Mas eu fico muito feliz. Mas nós somos expressões tridimensionais dessa fonte. Então, Uhum, essa expressão tridimensional é perecível sim, e faz parte de um projeto quando existe uma alma da natureza, tá? Interessada e que acolhe a ideia de ancorar um presente para a ascensão da humanidade, o bem-estar dos seres humanos, nós temos que levar em consideração, tá? Este lado que não é eterno da presença física e trabalhando a continuidade deste movimento para que ele possa existir. Então, eu estou numa fase em que esse trabalho já está sendo feito, toda a parte de laboratório e de manutenção das essências e também ensino, porque ela é professora, já foi transferido para Tarsila e ela, num sim. determinado momento, virou e falou: Maria, você está melhor de saúde, porque a minha saúde tinha fragilizado muito, retoma a parte do ensino e de divulgação. E foi aí que eu criei esse grupo para me dar suporte nisso, porque hoje eu não tenho mais uma energia que eu possa dizer, eu dou conta de fazer isso. Além do que, este núcleo precisa expandir. E tá aí você, É, entre outras pessoas, nos ajudando nesse caminhando. trabalho. Então, fico feliz. A gente vai retomar um pouquinho disso que você acabou de falar um pouquinho mais à frente, para eu não me perder no meu roteiro, Tá certo? e as questões poderem ser colocadas, né, assim, Tá. informações e experiências que eu acredito que são importantes na continuidade dessa trajetória, né? Que, que outras chegam e outras estão caminhando também, porque afinal de contas, eu e você somos da mesma geração, né? Sim. Então, vamos lá. Então, você já falou aí um pouquinho sobre o símbolo das essências florais Filhos de Gaia, que de no início eram flores coloridas e foi caminhando. E eu gostaria, então, para que a gente, né, para que todos aqueles que estão nos escutando, pudesse melhor compreender este símbolo. O cometa, a quaresmeira roxa e a paineira. Hoje num tom lilás, a gente pode dizer?
Branco-lilás. Branco-lilás. Isso, o fundo é branco, ela ali. Antigamente o fundo era lilás, esse lilás meio rosado perolado, e as flores eram cada uma da sua cor, tá? Com uma parte em verde. Era muito bonito, nós tínhamos o lilás, o verde e as flores de cada uma da sua cor. Isso é lindo, mas é muito caro imprimir. E não foi possível, esse foi o primeiro símbolo e a gente acabou ficando nesse atual, tá? Na verdade, essas 3 flores não fui eu que escolhi, eu as recebi no movimento de ancoramento de um Deva. Sim. Com o central, a conexão com o divino feminino, com a face feminina do divino ou da fonte criadora de tudo que é um movimento receptivo, nutridor e que trabalha essa expansão interna e o acolhimento de tudo e de todos, para que internamente a gente construa a unidade e vivencie a unidade. É a mãe, nesse sentido da geração, da cocriação da vida. Porque é um pouco isso, tá? A mãe é um espaço de cocriação, né? Numa outra trindade. E então ele era centrado na paineira, mas 2 movimentos são extremamente, foi o que eu fui compreendendo, extremamente importantes para dar vida a esse projeto. O primeiro, a Quaresmeira Roxa, que traz a compaixão para com a gente mesmo, para que a gente se sinta merecedor de ser esse ser divino que nós somos e de receber as graças, os dons e as oportunidades e o amor que é nosso por direito de existência. Certo? Quando você tem essa compaixão absoluta para consigo, ela te remete à unidade, ela te remete à grande mãe. E nesse momento, eu sei que há um lugar em que eu e você somos um, em que eu e todos que estão nos ouvindo somos um, em que eu e todos os seres humanos somos um. E como vivenciar a plenitude? Fazendo escolhas, tá? Que mantêm seres humanos na fome, na miséria, na guerra ou na dor. E isso vai fazendo de nós, seres humanos, em busca desses princípios de compaixão e fraternidade. A própria mãe tem esse movimento de abraçar a todos os seres sencientes como um. Verdade. Certo? E quem se abriu para salvar Nossa Senhora e o menino era uma árvore. Um ser árvore como nós, seres humanos. E a terceira é o movimento que permite que nós cheguemos, alcancemos este lugar onde nós já somos, o lugar de ser quem nós somos. E esse é o cometa, que ele trabalha a expansão interna e a integração. E expande mais um pouco. Então, eu posso ter unidade primeiro, com a minha filha, com os meus amigos mais queridos. Expandir, conseguir essa unidade mínima, integra. E expande, vamos levando isso para a família inteira. Integra. E expande, vamos levando isso para toda a humanidade. Integra. Expande e vamos levando isso para outras curvas do espaço-tempo, onde eu existo naquilo que a gente tridimensionalmente vai chamar curvas do passado ou do futuro.
Do ponto de vista da alma, está tudo acontecendo agora. Expande para dentro, integra, até que a gente expanda ao ponto de ser a fonte e possa integrar. E ali terminou a nossa viagem. E dali para frente ninguém voltou para contar. Nem os grandes seres, certo? Conseguem expressar. Porque esse é aquele conhecimento que se adquire num espaço de vivência e de entrega absoluta. Então, esse é o símbolo das filhas de Gaia, que traz o movimento que as filhas de Gaia ancoram. Tá certo? Certo. Enquanto você fala, eu me emociono, né? E eu consigo perceber quase que, vamos dizer, um bailado. Uma dança. É uma dança. É uma coisa assim, é sentido. E eu me emocionei. Vamos lá. Os ecossistemas mudam. Né? Pela caminhada neste planeta, os co-criadores não vivem mais aqui, muitos, né? Temos aí o Dr. Bach, Steve Johnson, dos Florais do Alasca, que foram. E muitos outros. Muitos outros, que eu não saberei nem nomear aqui. Quiçá muitos outros que nós nem sabemos que fez o mesmo movimento, né? Que existem inúmeros anônimos, vamos assim dizer. Como que fica, então, a pesquisa de reposição das essências mãe? Com uma nova co-criadora, com um novo co-criador. O que você pode nos contar disso? Olha, isso era interessante porque era uma questão. Eu me lembro que no começo a gente questionava o floral de Bach, do centro Bach, o floral de Bach da Healing Herbs, o floral de Bach do outro. Qual será o melhor? Ah, mas aquele, o co-criador, é mais espiritualizado, ou aquele é menos espiritualizado, o tititi, o tatatá. E eu me lembro do Steve Johnson, que uma vez me disse uma coisa. Quando vem um Deva com um propósito, você considera uma cocriação. A parte humana é chamar o Deva, é respeitar, ter um céu com sol, é colher as flores que se oferecem, colocar na água, deixar o tempo certo, tratar com carinho. O resto é da natureza, é o Deva que faz. E o Deva tem um projeto. Então, a consciência que vai ser ali colocada, que vai estar ali sendo compartilhada, é uma consciência que vem do mundo dévico. E é o Deva que define. Sim. Então, na realidade, não importa. Quando o Deva, ele está ancorado uma grande consciência da natureza, do campo dos grandes Elohims, certo? Que precipitam até a matéria, a consciência divina. Quando os anjos elevam, então os Devas são seres divinos e sagrados, como anjos, arcanjos, tronos e serafins, no movimento distinto, da coagulação na matéria. Quando um Deva define, tá, um projeto, ele leva. É só isso faz parte do combinado. Então, enquanto o Deva das filhas de Gaia for honrado, as essências manterão a mesma consciência. Porque essa não é uma tarefa humana. A nossa parte na cocriação é executar um protocolo com muito amor e entrega. Com uma intenção de amor e entrega. E ponto. Ok? Claro. Ok. Então, você também já falou um pouquinho, en passant, sobre quando e por que você passou o legado de Guardiã das Essências Florais Filhas de Gaia a Tarsila Domene. Você poderia
né, sintetizar mais um pouquinho para a gente. Eu estou meio perdida no tempo para variar, mas pode ser? Pode. Bom, eu passei mais de... Foram praticamente 20 anos de dedicação integral, mais de 20 anos de dedicação integral ao trabalho de manter as essências e de divulgar, etc. É um trabalho extensivo, intenso, e que alguns seres, eles vêm com condições financeiras que lhes permitem fazer isso com menos desafios. Para outros, isso é um lugar mais difícil. Sim. Tá ok? Alguns seres, por outro lado, eles vêm com condições, eu diria assim, tá certo? De ter suporte familiar. Para outros, isso é mais difícil. Alguns seres começaram esse projeto e conseguiram manter duplas, sejam elas casais, sejam elas duas amigas ou dois amigos, e conseguindo manter isso, a coisa seguiu. Eu comecei sozinha, trabalhando por muitos. E aí tem um detalhe. Eu acho que eu sou muito bem dotada desde criança para conversar com o mundo invisível, para captar e aos poucos ir conseguindo traduzir a consciência do mundo dévico, do mundo angélico, do mundo humano, captar informações, compreender coisas quando não se falava delas, como os campos de consciência da natureza, que é a definição das essências. Isso para mim é muito fácil. Mas fazer aquelas coisinhas concretas, eu me perco muito. É muito difícil para mim. E aí eu começo a meditar e passo 3, 4 dias conversando com um ser da natureza para conseguir realmente traduzir um repertório. E esqueço de pagar o aluguel. E me cortam o telefone porque eu esqueci de pagar a conta, não é nem que tinha dinheiro. Eu não tenho habilidade de viver com tanta facilidade dos dois lados. Então, isso trouxe mais estresse e dificultou mais. A minha jornada de trabalho chegava a 16 horas diárias para dar conta de estar com a natureza, de atender os meus clientes, de preparar, criar cursos e dar cursos, e de ainda cuidar de toda a parte prática, de manter uma empresinha do jeito que eu conseguisse, de manter o laboratório, e uma filha para criar. E uma estrutura de família para manter. Eu puxei tanto a corda que a minha saúde teve uma hora que deu um pane. E aí foi uma coisa que foi acumulando um estado de cansaço absoluto, físico, mental, emocional, meu sistema imunológico. Foi tomar café na esquina, esqueci o endereço de volta. E teve um momento que era o seguinte, ou eu parava tudo, ou eu ia embora. Eu não tinha mais vitalidade para proteger a minha própria saúde. Sim. E nesse momento, realmente, eu não tive... Quer dizer, eu tive escolha. E o que eu escolhi? Passar para alguém que eu confiasse. Sim. E sair, largar tudo para tentar me autorregenerar. Isso já fazem quase 5 anos. 4 anos, né? Fazem 4 anos. 4 anos e pouco. Hoje, eu estou bem. Mas eu tenho uma vitalidade talvez menor do que outras pessoas da minha idade, porque eu gastei muito da energia ancestral do rim fazendo tudo isso. Então, eu não dou conta mais de levar uma coisa dessa maneira. Então, foi feito na hora certa, mas hoje eu tenho energia para reunir um grupo e nós estarmos aí conseguindo terminar uma parte do trabalho que eu não tinha terminado,
de escrever um livro com informações mais consistentes e de deixar as informações. Como a minha tradição é mais oral do que escrita, escrever para mim me custa muito, falar não, porque eu me conecto e sai da alma. A gente escolheu primeiro esse canal, onde nós vamos trabalhando essas informações de uma maneira que quem tiver interesse nesse caminho possa nos seguir, tá certo? E ao mesmo tempo eu estou começando a reescrever um novo repertório, atualizando as essências e trazendo mais informações, ok? O que é muito bom, né? E assim, o canal propiciando, né? Assim, escutar você, escutar a Tarsila, escutar as pessoas que estão no grupo de cogestão, outras pessoas que têm experiência com as essências florais filhas de Gaia, e a gente vai expandindo, né? E eu sou muito grata a vocês todos, porque E nós a você. esse é um movimento que sozinha eu não dava conta. Inclusive eu fico vendo que assim, é um movimento de coerência dentro da proposta, né? Dessa consciência de ser multidimensional, da busca da unidade, e que cada uma de nós, com a característica diferente que tem da outra, pode ir compondo, né? Exatamente. Essas dimensões. Exatamente. Eu acho isso aí muito bom. Então, para a gente ir caminhando para algum fechamento, que você também já falou um pouquinho aí do mito de Quiron, em que se assenta a principal característica das essências florais filhas de Gaia? Quando eu penso, vamos lá, vamos pensar numa árvore. Você começou falando do manacá da serra que você sonhou com ele. Foi. Então, isso foi antes da gente começar aqui, você me contou que sonhou com ele. Então, fora da gravação. Fora da gravação. Eu penso no manacá da serra, nesse ser lindo, manacá da serra. Tá certo? Certo. Eu tenho a forma dele, que é maravilhosa. Eu tenho o elemental de cada plantinha dessas. Eu tenho o Deva de todos os manacás da serra. Mas esse Deva, esse elemental faz parte da consciência dévica e é uma singularidade dela. Esse Deva faz parte da grande consciência da natureza, que muitos chamam de Pan, e tem a singularidade dele. A grande consciência da natureza faz parte da grande consciência, fonte de amor de todo o que existe, de todas as almas, e tem a sua singularidade. Quando eu tomo um floral, essa virtude que ele traz, essa generosidade para amar do manacá da serra, tá? Ela vem com um pano de fundo de todo este plano de reconexão entre a singularidade divina que cada um de nós é e a fonte onde tudo e todos nós somos um. Tá ok? Uhum. E cada vez mais eu percebo que essa característica das essências é isso. Tenha compaixão por si para poder ter pelo outro. Conecta-se com este princípio receptivo do feminino para se expandir internamente, para ir integrando cada vez mais a lembrança e a vivência do ser real que cada um de nós é. E o processo de cura da alma e o processo de cura da personalidade, para que não haja mais desequilíbrio entre os ditames, entre as intenções, entre a motivação da alma e da personalidade, tá certo? Formando este bloco. Então, há uma intenção de cura de todos os pontos de ruptura entre o eterno e o tridimensional. Porque nossa alma também é eterna. E a cura da alma é isso, é integrando e expandindo, nutrindo
nutrindo, perdoando as nossas humanidades, integrando e expandindo cada vez mais o ser que nós somos. E esse é um processo quirótico, no meu caso, que permite estar levando isso para o mundo. Muito bem, e aí, de alguma maneira você também já falou, mas porque eu vou entendendo, assim, como eu tenho a pergunta aqui, eu vou entendendo que acaba que você já falou alguma coisa, mas uma mensagem para os terapeutas florais, que faça parte dessa, vamos chamar dessa formação de um terapeuta floral. Né? Além do conhecimento de um repertório, que muitas vezes a gente vê cursos de formação em que todo um repertório é repassado, e o que mais? E o que mais? E o que mais? Conecta-se com teu próprio coração. Porque quando você se conecta com teu coração, com a singularidade divina que você é, e começa a percebê-la, você vai perceber, tá? Que as essências florais, elas não são repertórios. Elas são um espaço de consciência de seres florescentes que ofertam, tá, virtudes, qualidades, tendências e alinhamentos e propósitos. Certo? Então, é fundamental conhecer repertório. Sim. Mas isso é o pré-primário. Uhum. Para ser terapeuta, conhece-te a ti mesmo. Porque aí você pode conhecer esses seres florescentes e o outro que está diante de você. Isso já é uma máxima antiga, pitagórica. Tá ok? Tá. E eu não sei, mas eu acho que o nosso tempo está estourando. Eu já vi que eu acho que até já estourou, mas, então, para finalizar mesmo, uma mensagem final. Terapia floral nos tempos atuais. Daria um curso, eu sei, mas em breves linhas. Consulta seu coração. Pega aquele lugar de equilíbrio possível entre a tua personalidade, a tua alma e o propositamento divino que existe em você. Certo? E escuta. Se esses seres florescentes, através dessa doação maravilhosa das essências florais cocriadas com a gente, se eles podem te ajudar nesse momento a cumprir com mais facilidade, certo? Esse espaço de unidade entre o terreno e o eterno que todos nós somos. Se for bom para você, usufrua e divulga o nosso canal. Tem uma última mensagem também. Nós estamos entrando a partir de hoje de férias e nós só retomaremos em janeiro, na segunda semana de janeiro, mais ou menos, tá? Então agora esse período é um período que você que está assistindo a gente pode aproveitar para assistir outros vídeos que estão no nosso canal, que você não teve a oportunidade de ver. Eu agradeço muito a paciência e a possibilidade de estar falando sobre tudo isso e te agradeço, Margarete, de ter guiado essa entrevista dessa maneira tão gostosa. Olha, eu que agradeço, né? E você diz, centra em seu coração. Nesse momento eu estou, de verdade, eu estou muito emocionada. E centrando no coração é amor e paz. Que nós tenhamos amor e paz. E saúde. Muito obrigada, Maria. Também nesse momento. Saúde, muita saúde. Isso. Muito obrigada.